Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão aí as coisas? Mais um vídeo pro canal. Dessa vez, gente, eu vou deixar uma dica de ouro que vale milhões para vocês. Esse vídeo é sobre diagnóstico de serviço de informação em empresas privadas. O que eu caracterizei como serviço de informação? Se é gestão de documentos, gestão de histórico da empresa, por exemplo, brindes, entre outros artigos, né, que a empresa tem produtos, entre outros. Então, vamos lá para mais um vídeo bacana de hoje, dica que vale milhões para você que está com muita dúvida em abrir sua empresa de serviço de informação, ou você quer contratar um serviço, um diagnóstico de informação, o que você quer com esse diagnóstico, quais são os entregáveis, né? Quais são os itens que vão compor um diagnóstico de gestão de informação, de documentos, de uma empresa privada. Então, primeiro a gente faz, né, uma definição, né, do que é os objetivos de gestão de documentos, qual que é o objetivo da empresa em requerer aquele diagnóstico de gestão de documentos, gestão de informação. É, a gente precisa de ver ali qual que é a dor do cliente, né, qual que é o objetivo maior dele com a contactação do serviço de diagnóstico. E o que é mais importante é que a gente quer que o serviço ele seja para trazer, organizar as informações de maneira eficiente para a empresa e que traga tanto o retornos financeiros para ambas as partes, né? Que seja um relacionamento de ganha-ganha entre tanto nós que somos consultores quanto empresas que desejam, almejam o nosso serviço. Então, algumas etapas são fundamentais no diagnóstico, né? Por exemplo, a gente tem a reunião de kickoff, né? Com a abertura do diagnóstico, onde a gente vai saber as dores do cliente, e aí a gente vai fazer o roteiro de entrevista, vai entrevistar com todas as pessoas envolvidas ali no processo e ver para qual que é a dor realmente da empresa, o que os funcionários pensam com relação à gestão de documentos, gestão de informação, o que eles almejam. Muitas vezes o serviço ele vai nortear o diagnóstico, ele vai nortear o que a empresa mais quer. Se ela almeja uma mudança, se ela almeja organizar um arquivo dela que está bagunçado, seja arquivo eletrônico, que as pessoas não estão encontrando no documento, seja quer fazer uma exposição, né, contando o histórico da empresa, e aí quer mostrar documentos e brindes, né, produtos ao longo da história da empresa. E a gente precisa de ter uma visão geral dos tópicos, né, que a gente precisa de abordar para chegar no diagnóstico bacana. Em especial, a gente trabalha com várias políticas de gestão de documentos, né? A gente cria políticas, diretrizes para criação, para retenção, para descarte de gestão de documentos, é, treinar os funcionários nas políticas para que todos os funcionários eles consigam ali tratar, organizar os documentos. A gente define política de gestão de documentos, de gestão de segurança de informação também. Alguns documentos são documentos passíveis, né, de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente precisa de salvaguardá-los, né? E deixar que nem todos os funcionários têm acesso, só aquelas pessoas que têm necessidade realmente de usar a informação. Definir papéis e responsabilidade, né? Muitas das organizações, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem nem sequer essa atividade, né? A gente propõe um mapeamento de processos, né? Para a pessoa identificar ali qual é a atividade dela, né? Dentro da organização. Então, a gente faz a política de gestão de documentos também, é um dos entregáveis da gestão de documentos. Além disso, a gente pode criar uma unidade de informação, onde as pessoas podem
podem entregar documentos, né, centralizar os documentos em uma unidade só, que elas tramitam ali o workflow, fazem o fluxo ali do processo de aprovação dos documentos, disseminação dos documentos, consulta e acesso aos documentos. Isso é muito interessante. Eu já trabalhei em muitas empresas que tinham essa unidade de informação, onde era o arquivo, né? E esse arquivo centralizava todas as informações nele, para que conseguisse reter, né? E aí a gente colocou a equipe para inicial para organizar. Depois essa equipe passou a ser do cliente, né? E o cliente passou a gerir essa equipe. Então precisava da política e dos outros documentos que compõem. Quando a gente tem documentos demais dentro da empresa, a gente faz uma triagem, faz um inventário para saber quais são os documentos que tem, como tá, qual é o nível que eles estão de organização, identificar as duplicatas, né? A gente trabalha muito com cópia de documento, né? Em especial empresas que trabalham com grandes, né? Que às vezes as pessoas têm metodologias que são somente dela, né? Só a pessoa que faz ali, não da corporação. Aí uma pessoa arquiva num lugar, aí de outro lugar, a pessoa arquiva em outro lugar que não tem nada a ver, às vezes no HD dela, no pendrive, gente, no CD dela, ela pra casa o pendrive e arquiva tudo na casa. Tem gente que arquiva tudo em e-mail. Ah, não, tá tudo no e-mail. Mas se perder o e-mail, se trocar a pessoa, perdeu tudo. A parte de gestão de documento eletrônico também é muito importante ter backup de tudo, backup das máquinas, fazer uma abordagem corporativa, não só de uma pessoa só, né? Não, eu vou organizar, vou indexar dessa forma aqui, que a organização toda indexa dessa mesma forma. Ter padrões para toda a corporação fazer, executar aqueles processos de forma organizacional, não individual. Aí a gente propõe inventários, né? No caso, se tiver muitos documentos, a triagem, trabalha ali com a necessidade de reduzir sobrecarga, né? Reduzir processos que estejam a mais dentro da empresa, né? Às vezes tem 10 formulários, poderia ser feito em um formulário só, né, aquela atividade, por exemplo, passar por 10 aprovadores e poderia passar por 2 aprovadores só o documento. Então, eliminar documentos fora do escopo, isso é muito importante, viu, gente? Eu já trabalhei em uma empresa que a gente descartou 40% dos documentos do arquivo. Então, aí você imagina, né? Um arquivo imenso de documento físico. Um arquivo imenso até, e não é só físico, não. A gente pode também preocupar com documentos, né? Com armazenamento digital também. A gente preocupa com isso também, não é só o armazenamento físico que ocupa muito espaço, né? Em sua maioria, hoje em dia, as empresas estão procurando muito isso. Porque espaço é tempo, né? Tempo não aluguel caro de ocupar um espaço que poderia ser ocupado por 3, 4, 5 pessoas, né? Dentro da organização. E agora você imagina, gente, eu já trabalhei com muita empresa que tinha documento assim, tipo agenda de funcionário tinha uma agenda por ano, imagina só 10 funcionários com 10 agendas por ano que se arquiva, poderia jogar fora. A gente trabalha muito com a gente fazendo a triagem, identificando ali, fazendo o reconhecimento ali do processo de como que ele estava, a gente encontrou às vezes até brinde de festas, sabe, comemorativas, enfeites de Natal, enfeites de Halloween e outras coisas dentro do arquivo, dentro das caixas, as empresas nem sabiam o que estava lá dentro das caixas, né? A gente encontrou várias coisas, livros pessoais, né? Documento pessoal de funcionário ali no meio, desenho de casa dele, desenho da planta da casa do funcionário. Já encontrei muita coisa assim que poderia jogar fora e que estava ali ocupando espaço. Sem falar nos documentos que já que de acordo com a tabela de temporalidade não precisavam mais estar ali e estavam, cópias, entre outros.
Então, esse é um entregável muito interessante para a empresa ser expurgo dessa documentação que não tinha necessidade de estar ali. Ou até mesmo, né, a parte de digitalização, né, transformar tudo que era físico, né, criado em meio físico para digital, ou até mesmo um documento nato digital, né, que se preserva e faça a gestão dele correta. Criamos a TTD, Tabela de Temporalidade Documental, onde a gente define as normas, faz o levantamento legislativo daquele item e cria-se ali uma tabela que dá o tempo de guarda de cada documento, até realmente aquela rotatividade dos documentos, né, para não ficar armazenando tudo, porque, né, a gente não tem espaço e nem às vezes memória para guardar isso tudo, né, em nuvem ou em HD, seja o que for. A gente precisa, menos é mais, né, em alguns casos. Então a gente precisa de ter, né, poucos ali documentos ali dentro de espaços, né, que sejam realmente documentos que sejam utilizáveis. Então aí a gente consegue aí ter uma conformidade com regulamentações de acordo com a TTD, o espaço de armazenamento e o descarte seguro. Toda vez que faz descartar, criar ali uma lista de expurgo, entre outros. Padronização. A gente organiza muitos documentos da empresa para padronizar, criar procedimentos, instruções de trabalho que façam que as empresas continuem ali sempre fazendo aquele mesmo processo, né, contínuo. Organizar os documentos, por exemplo, se for criar um GED ou um SCM, um software de gestão de conteúdo, um software de gerenciamento de documentos eletrônicos. Os softwares, eles ajudam muito no processo de recuperação, né? A própria indexação, né? Trabalho com metadados dos documentos, favorecem ali a recuperação dos documentos em tempo hábil. Estabelecer metodologia de gestão, né, e garantir consistências para facilitar a busca. Muito interessante isso, gente, porque as empresas falam, não, vou fazer do jeito que eu penso, sem uma metodologia definida, né, sem um padrão. Então, toda vez que você for, isso serve tanto para você fazer o diagnóstico, quanto para você organizar os documentos. Tem que ter fundamento. Né? Se eu estou trabalhando ali criando ali no meu projeto de gestão documental, eu estou usando PMBOK ou eu estou usando métodos ágeis para facilitar o serviço e facilitar o dia a dia, porque meu cliente quer que eu use métodos ágeis. Ah, não, eu estou usando 5W2H, fazer um plano de ação aqui, para poder fazer as tarefas em um plano de ação. Beleza, mas você tem que ter uma metodologia para a criação do seu projeto. Não se cria um projeto sem metodologia. Um projeto, né, o próprio todo projeto, a gestão documental deve ser fundamentada em metodologia. Você não pode criar, eu estou criando assim, estou colocando esses documentos tudo dessa forma porque eu quero. Não, tem que ter padrão, tem que ter metodologia. Né? Então, estabelecer metodologia de gestão, garantir consistência e facilitar a busca, né? Para facilitar a busca, a gente tem diversas ferramentas, como taxonomia, tesauro, ontologia. Nós temos aí a parte do vocabulário, né, controlado, até mesmo um glossário, né, que é interessante a gente ter para poder facilitar a busca e até mesmo nomenclatura dos termos, né, definição dos termos a serem utilizados na organização. Treinamento, né, a gente precisa sempre de ter os processos bem maduros com relação que todos os funcionários, eles conheçam ali as metodologias, sabem como que usam o sistema, sabem como que arquiva, sabem como que usam a TTD, avaliar e dar feedback, né, também, porque nós precisamos de melhoria contínua do PDCA girando, viu, gente, para poder ter aí uma melhor aplicação. Armazenamento externo, muitas empresas, elas definem, né, colocam aí os seus documentos em uma guarda externa, né, e muitas vezes só coloca dentro de caixas e manda.
sem fazer um inventário, sem fazer uma catalogação, uma indexação do que tem naquela caixa ali, um sistema ou uma tabela, e acaba se perdendo em um tirão de documentos. Então, toda vez que for mandar para a guarda externa, eu preciso de que identificar ali tudo. Às vezes, até a guarda externa faz esse tipo de tarefa, né? Essa indexação aí das informações que estão dentro da caixa. Mas é importantíssimo que tenha isso. Não pode mandar cegas e arquivar cegas, porque às vezes você precisa de um documento, tem que descer todas as caixas para poder localizar. Isso acontece muito, viu, gente? E armazenar conforme a TTD dentro dessas caixas, né? Porque essas caixas vão ser eliminadas, que todo documento tem prazo de guarda. Então, o ideal é você armazenar para o arquivo externo dentro do prazo de guarda, que aí já pega a caixinha toda, que está toda naquele mesmo momento de ser descartado. Então, é controlar o conteúdo das caixas, definir o processo eficiente de recall, auditar periodicamente para ver se está tudo ok, se a pessoa que tirou o documento dentro daquela caixa voltou para aquela caixa, entre outros tipos de atividades ligadas à guarda externa de documentos. Segurança de acesso, né? Alguns documentos sigilosos, eles não podem ficar abertos a qualquer um, principalmente documentos de funcionários, né? Permitir ali que somente as pessoas autorizadas elas tenham acesso ao documento, criptografar informações confidenciais, ou seja, documentos ou pastas que são confidenciais, usar senha ou software, né? Precisa de permissionamento, de edentação ali, de saber quem que pode acessar o que, né, dentro do software. E outros tipos de gestão documental também, né, seja lá o próprio Windows dentro das pastinhas, né, tem que ter permissão, a senha para poder acessar aquele documento, senha para poder alterar e outras coisas. Auditoria, né, registro de auditoria regularmente, até mesmo a gente pode fazer serviço de auditoria, tá? Para saber se está tudo ok, se as pessoas estão arquivando, se está tudo ok dentro do arquivo, dentro do arquivo eletrônico. A gente pode fazer essas auditorias de vez em quando também. E essas auditorias também a gente pode incluir no diagnóstico. E a gente tem outros tipos de aspectos, né, importantes aí na gestão documental, o controle de empréstimos de documentos, taxonomia corporativa, que vai edentar ali quais são os tipos de produtos que você tem. Imagina se você tem ali a criação desse celular, aí você tem ali o celular Motorola tal. Aí você tem, por exemplo, abaixo dele o celular Motorola, esse aqui é o 1 ou Motorola 2, outro tipo de produto. Aí dentro dele você tem os produtos, uma pastinha com os produtos que são com os componentes dele. Aí dentro dessa pastinha dos componentes tem uma outra pastinha. Então, essa organização, essa taxonomia corporativa, ela é importante para poder navegar e localizar os documentos eletrônicos. E nós temos procedimentos, né? Sempre a gente tem que pensar. Se você está falando em procedimento de gestão de documentos, você tem que diferenciar um procedimento para físico, outro procedimento para eletrônico. Você nunca pode juntar os dois, né? Sempre ter um procedimento para físico ou procedimento para meio físico, papel, né? Ou meio ou digital, ou papel ou tipo de meio, né? E um outro para eletrônico. Padronização dos fluxos de informação, política de uso de e-mail, isso é muito importante, viu, gente? Porque muita gente guarda muita coisa nos e-mails e não guarda nas máquinas. Então, ter uma política, né, corporativa de organização dos documentos, dos e-mails, inclusive, é muito importante. Criar procedimentos e instruções de trabalho, em específico procedimentos do arquivo, como criar TTD, como atualizar TTD, como incluir documento no arquivo, como subir um documento para aprovação, quem vai aprovar o que, esse documento ele pertence a qual setor, qual é a origem do documento, entre outros tipos de informações que vão estar dentro dos procedimentos das instruções de trabalho.
né? Muito importante, né? Mais uma vez frisar que as ideias individuais são muito boas, mas a gente não pode fazer somente de forma individual, a gente tem que trabalhar de forma corporativa, né? Para que eu faça a mesma coisa aqui em Minas Gerais, e aí tem uma outra colega na mesma empresa que faça lá no Espírito Santo, igual, né? Fazer mapeamento dos processos, né? Ao levantar os processos, verificar ali quais são os documentos, onde que cria o documento, para onde ele vai, onde que é o início, meio e fim daquele documento, né? Glossário, isso é muito importante, né, gente? A gente trabalha com muitas coisas dentro da empresa, com muitos produtos, muitos serviços, principalmente empresas maiores, elas têm ali uma diversidade de termos muito grandes, diversos dentro da organização. Às vezes, o mesmo aparelho, o mesmo produto deles lá, por exemplo, é chamado de 5 tipos, de 5 nomes. Então, a gente tem que padronizar, vamos usar somente Motorola 1, Motorola um aparelho 1, por exemplo, e sem usar o aparelho bonitinho, o aparelho dá nomes aos bois, né? Sem misturar com vários tipos de termos, a gente tem que usar um termo único que seja organizacional, né? Que todo mundo vai usar somente aquele nome. Para parar com esses jargões, até mesmo facilitar a busca, né? Porque ao longo do tempo, imagina só, daqui a 15 anos, se eu colocasse 5 nomes diferentes, eu não vou conseguir localizar. Se eu só sei um ou dois nomes. Então, é padronizar mesmo uma nomenclatura dentro da organização. Muitas empresas hoje em dia trabalham com o Wiki, principalmente empresas startups, empresas da área de tecnologia, e a Wiki é muito importante, gente, a construir todo o histórico ali de informação, de definição de termos, de criação do produto, né, seja de software, de hardware ou de outros tipos, né, de outras organizações que também usam o Wiki para poder ali tramitar e organizar ali as informações. É muito utilizado também. Então, a gestão de documento é um processo contínuo, né? Solicita o planejamento, comprometimento, manutenção, garantir a organização e disponibilidade de informação, impacto e eficiência dos processos organizacionais. Uma outra coisinha, deixa eu voltar aqui. É que eu falei aqui, mas a gente trabalha muito, gente. Eu falei de gestão documental, mas, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, a gente encontrou diversos brindes, até mesmo produtos. A gente pode fazer um memorial da empresa, organizar exposições. Imagina só a empresa a Motorola, por exemplo, fazendo a exposição dos últimos 5 anos, todos os aparelhos que ela já fabricou. Né? Então, assim, é muito interessante também, é uma memória ali da organização. Às vezes você conta a trajetória da empresa com brindes, né, ao longo do tempo da empresa, ou você conta a trajetória da empresa com os produtos que ela já fez, que ela já fabricou. Né? Isso é muito interessante, você colocar isso, fazer essa linha histórica com as informações, os documentos que a empresa tem. E fazer essas exposições entre os tipos de tarefas que tem o memorial. Então, não é só documento que a gente arquiva, que a gente organiza. A gente também pode organizar outros tipos de e-mail que também representam ali um contexto, um cenário da empresa. Então é isso, gente. Muito obrigada.